Muito bom dia! Faça uma excepcional sexta-feira. Você que está aqui, já acordou nessa sexta-feira, nesse dia que aqui em São Paulo pelo menos está frio, mas os nossos sonhos, os nossos compromissos, o nosso propósito ele não para, ele fica de pé. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer iniciar esse dia com uma palavra positiva. O hábito de desfrutar de uma mensagem poderosa naturalmente será uma consequência de viver uma vida poderosa. Na live de hoje eu quero dividir contigo uma das palavras que mais me ajudaram na minha vida, principalmente quando eu era adolescente e não sabia o que era o mundo e comecei a aprender na prática o que de fato era o mundo. Eu quero, nesse tempo de qualidade, dividir com você uma palavra que fala sobre o Espírito de Deus e a natureza humana. O porquê o desafio de lutar contra si, ele parece tão perverso. Você quer uma coisa e ao mesmo tempo a sua natureza humana pende para uma outra coisa. Eu dou um exemplo aqui. Muitos dos que estão aqui querem ter uma vida saudável, só que a tua natureza te puxa para uma vida que não é saudável. Muitos que estão aqui querem treinar, querem se alimentar melhor, querem prosperar nas suas áreas, mas parece que a tua natureza te sabota. E esse nível de autossabotagem não está apenas relacionado às crenças, mas sim a uma natureza humana que a todo momento te puxa para baixo, que a todo momento te pende para a mentira. Então, nesse momento, você vai aprender junto comigo aqui uma palavra que nos próximos minutos vai ajudar você, vai mudar a tua vida, vai trazer motivação, vai trazer poder, inspiração para que você possa transformar. Então a todos que estão aqui, bom dia, deixa o seu bom dia aí para eu poder ver quem está aqui. Bom dia, Mai Simplício, tamo junto demais. Bom dia, André, bom dia, Breno, bom dia, Paulinha, sejam bem-vindos, Andressa. Bom dia, Vanessa, tamo junto. Meus livros chegaram, que maravilha, faça bom uso. Desfrute, leia. Wagner, bom dia, Wagner. Bom dia, querida Lucy Chagas. Fala, Breno, bom dia, mestre. Sandra. Ricarla Tavares, bom dia. Fala, Bruno Luiz. Jai, o Alisson. Tamo junto, Jair Pinheiro. Muito bom. Então aqui o que eu vou dividir com vocês são as obras da carne e os frutos do Espírito. O Espírito de Deus e a natureza humana. Essa palavra, da qual a gente vai desfrutar nesse momento, é uma palavra que mudou a minha vida. E aí você vai falar assim, mas todas as vezes você fala que essas palavras mudaram a sua vida. Você tinha que ficar chocado se eu falasse que não mudou. Você imagina a palavra sem efeito? Isso não existe. Só que algumas palavras são muito mais oportunas. Por quê? Presta atenção. Eu vou jogar real aqui contigo, tá? Quando a gente é adolescente, ou quando a gente é pré-adolescente, a gente vai crescendo ali, por volta dos 13 anos de idade, nós começamos a despertar um determinado nível de consciência. A cada tempo que passa, você vê o mundo através de uma ótica. Então, primeiro, essa ótica é uma ótica infantil e natural. E aí você acredita em Papai Noel, você acredita em Coelhinho da Páscoa, você acredita que pode ser um super-herói, que pode voar, que pode combater o crime em Gotham City, né? Ou em Itaquera City. Só que chega um momento que você vai crescendo. E conforme você vai crescendo, as verdades vão surgindo. Os desejos vão surgindo. As ambições, as necessidades de ser aprovado, de se encaixar. Então, por volta dos 13 anos de idade, ali você começa a entender o que são os convívios sociais. Porque quando você entra na escola, você perceberá que algumas pessoas vão se afastar de você, enquanto outras podem se aproximar. Os bullying, as paixões, os desejos e, sobretudo, a influência. E a influência das nossas gerações, pelo menos para a minha, já tendenciava a ser uma influência hedonista.
Uma influência onde você, que era o homem, tinha que ser o homem, capacitando-se na quantidade de meninas que você ficava. E se você não ficava com ninguém, você era menos homem que os outros. Só que, na verdade, esse impulso é muito precoce e ele luta exatamente contra aquilo que é uma construção de fato. Então, se eu pudesse dar um conselho para mim, quando eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade, esse conselho seria exatamente o conselho que Salomão ele dá em Eclesiastes. Lembra do Senhor no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que você não tenha contentamento neles. Então, quando você está crescendo, as crenças elas estão sendo consolidadas e você passa a entender que a vida é real, que você sangra, que você chora, que você sofre, que nem todo mundo gosta de você, que alguns sonhos não serão para você. E é exatamente nesse contexto que eu comecei a ser alimentado através daquilo que a gente tem como a palavra de Deus, como a Bíblia, independente da tua religião. Eu acredito que esse manual de desenvolvimento, esse manual de espiritualidade, esse manual de coragem, essas histórias que nos trazem consolo, conforto, confrontamento, são exatamente o alimento que a nossa alma precisa. Gálatas capítulo 5 mudou a minha vida quando eu tinha ali uns 16 anos de idade, 16 para 17. Porque com essa idade, eu não sei você, mas eu estava muito dividido. Então uma parte minha buscava viver para ser aceito, e buscando viver para ser aceito, eu queria que as pessoas de fato gostassem de mim, me inserissem dentro desses outros contextos, e uma outra metade minha queria algo diferente. Eu lembro uma vez, acho que eu nunca contei isso daqui, que quem aqui sabe o que é quermesse? Levanta a mão. Quermesse é uma festa ali que acontece nos períodos juninos ou julinos, a depender da cidade que você mora, e que a princípio essas festas eram de igreja, né? Então a galera cria ali um corredor de como é que eu posso dizer aqui para todo mundo entender, até quem mora no Brasil, mas essas pessoas criam ali um corredor de barraquinhas, e nessas barraquinhas eles vendem comida, vendem quentão, vendem diversas coisas para atrair recursos, gerar fundos. Só que lá onde eu morava, essa quermesse não era assim, e eu vou te explicar. Onde eu morava, essa quermesse era uma rua estreita, e aí era um pancadão. E cara, bebida pra caramba, droga, e óbvio, gente muito nova. Por que aquilo me impactava? Me impactava porque um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim, vai buscar seu irmão. E eu fui até a quermesse buscar meu irmão. Quando eu entro ali naquele corredor, eu vejo tanta gente nova, da minha idade, 15, 16 anos, 17 anos. E a galera que tá ali, tá bebendo. As meninas que estavam ali, lindas, estavam perdendo o seu brilho com criminosos, nada muito diferente daquilo que é hoje. E acontece de uma maneira até muito mais explícita. Mas eu lembro que quando eu vi aquele mar de gente se perdendo, eu me senti mal. Eu falei assim, cara, eu não quero isso pra mim. Só que eu tive um segundo sentimento. E o meu segundo sentimento é, se eu puder ajudar essas pessoas de alguma maneira, eu tô aqui. Ali, acredito eu, já era o estímulo do chamado missionário. Você perceberá, exatamente você que está me seguindo, que ao longo da sua vida haverá um desejo muito grande de você ajudar outras pessoas que estão passando dores que você já passou. Ou estão passando as dores que você está passando. E aí você se vê posto a dar conselhos, pessoas te procuram. Você enxerga essas pessoas. E isso não acontece por acaso. Sempre que Deus ele chama alguém, ele coloca outras pessoas no caminho dela, porque o propósito, o chamado, a missão está exatamente nessa. Primeiro você resolver a tua vida, e depois que você vai, na medida que você vai resolvendo a tua vida, você vai ajudando outras pessoas a resolverem a vida delas.
E é interessante porque esses ministérios, isto é, o lugar na qual você vai habitar, o lugar que você vai atingir essas pessoas, ele vai estar muito ligado às áreas da tua vida que vão ser testadas e bombardeadas. Então, se você é uma pessoa que foi chamada para ajudar pessoas acerca de relacionamento, sua vida emocional vai ser testada. Se você é o tipo de pessoa que foi chamada para ajudar pessoas a liderar, você vai enfrentar desafios. Porque a sua experiência vai guiar essas pessoas através daquilo que é a verdade e daquilo que é o apoio. Dentro desse contexto, eu lembro uma escola dominical em que nós estudamos a palavra que eu vou ler para você. E a partir desse momento eu comecei a ter clareza daquilo que eu era, daquilo que eu queria, e a partir daquele momento daquilo que Deus ele havia me chamado. Então eu vou convidar você para ler comigo Gálatas, que é uma das cartas de Paulo, capítulo de número 5 e o versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, né? O Espírito de Deus e a natureza humana. Então escreve aí nos comentários. Gálatas capítulo 5, versículo 16, inclusive para você ir meditando ao longo do seu dia. Na hora que você for almoçar, na hora que você estiver a caminho do seu trabalho, coloque para você escutar essa palavra. Fátima colocou, bom dia, já acordei cansada psicologicamente. Pois é, um contexto. E que bom que você está aqui. Muito bom. Bom dia, Fátima Miranda. Chega mais. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Eu vou ler juntamente contigo aqui. O Espírito de Deus e a natureza humana. Então, diz assim essa palavra. Quero dizer a vocês, isso, 5:16. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da sua natureza humana. Porque a sua natureza humana quer contra o Espírito quer. E o Espírito quer contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Isso daqui é ouro, isso daqui é ouro, 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 ouro. Porque aqui ele está falando assim, existe uma batalha dentro de você, que é uma batalha severa. Dentro dessa batalha existe a sua natureza humana. E dentro dessa batalha existe o Espírito de Deus. Então isso explica o porquê é tão difícil fazer a coisa certa. Isso explica o porquê as pessoas costumam mentir. Isso explica o porquê o mundo ele está caótico, porque as pessoas parecem ruins. Essa é uma discussão muito mais antiga. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas os filósofos se perguntavam, de onde vem a maldade? De onde vem a ruindade? A corrupção, as coisas ruins. Alguns filósofos acreditavam, como Hobbes, que o homem ele nasce bom e o que corrompe ele é a sociedade, até o ponto de dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Outros acreditavam, como Locke, que o homem é uma tábula rasa, ele nasce normal e ele vai sendo moldado através daquilo que vai acontecendo com ele. Só que um desses filósofos, a saber, Santo Agostinho, ele desenvolve então uma das teses mais poderosas da história do pensamento humano. E para Santo Agostinho, o homem, ele nasce corrompido. E ele justifica isso pelo pecado original. Para ele, desde o Adão, o homem já nasce projetado, inclinado, motivado a fazer coisas ruins. E aí eu pergunto para você, quem é que ensina uma criancinha a mentir? Ah, Bonito, ela viu. Eu acompanho casos de crianças que têm excelentes exemplos.
e começam a expor grau de perversidade dentro da tua infância. Não, filha, não bota o dedo na tomada. A criancinha vai lá e bota o dedo na tomada. Aperta os bichinhos, belisca, bate, arranha. Isso não é apenas porque ela está testando os seus controles. Isso é porque nós nascemos com uma natureza que vai lutar contra tudo aquilo que é certo. E por isso nós somos tão suscetíveis às tentações. Por isso nós somos tão atingíveis por aquilo que não deveria ser o certo. E aí ele vai escrever: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E elas são. Presta muita atenção aqui nessa lista que eu vou ler para você, tá? Eu vou colocar até em uma tradução linguagem de hoje para você ler aqui comigo. Se liga nisso daqui, ó. Eu vou começar a ler agora com vocês aqui o versículo 18, tá bom, galera? Pois a carne deseja o que é contra o espírito, a natureza humana, e o espírito que é contra a natureza. Eles estão em conflitos, um contra o outro, de modo que vocês não conseguem fazer o que desejam. Ora, as obras da natureza humana são manifestas como imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Então aqui Paulo ele começa a dar uma lista das manifestações da sua natureza humana. E para que isso serve? Porque isso é muito poderoso. Para uma autoanálise. Pois quando você começar a perceber que a tua vida está encaminhada para esse tipo de padrão, para esses hábitos constantes, é necessário reagir. Porque quando você não reage, Paulo escreve, você está debaixo de uma lei. E essa lei ela é regida por um nome chamado remorso. E o remorso ele amarga a vida. O contexto da nossa sociedade diz que não, tá tudo bem. Se você inclusive fizer essas coisas, você é um cara cool, descolado. Você é alguém que está aproveitando a vida. Por quê? Porque a primeira que ele fala, imoralidade sexual. Galera, tá entre nós aqui. Quais são os conteúdos que essas redes sociais produzem em grande escala aí? Você já viu? Antigamente, esse tipo de conteúdo era um pouco mais descarado. Você tinha que ir até uma banca, comprar uma revista de conteúdo adulto, ou um filme. Mas hoje isso é escancarado. E qual que é o problema, bolhões? O problema é que as pessoas estão perdendo a sua pureza. O problema é que essas pessoas elas estão perdendo a sua essência. Pois a partir do momento em que você começa a desvirtuar a tua natureza, você não vai se sentir melhor. Porque vai dizer pra mim que você começa a sair com um monte de gente, você desestrutura toda a tua vida sexual, que é uma vida de intimidade, você começa a ter uma drenagem, tanto energética, tanto moral, quanto de propósitos. Eu conheço uma pessoa que prospera através não daquilo que ela faz, mas daquilo que ela renuncia. Os sucessos dos teus propósitos, dos teus sonhos, dos teus projetos, eles estão muito ligados às renúncias do que às obras. Eles estão muito mais conectados daquilo que você luta contra, daquilo que você tem coragem de abrir mão, do que propriamente daquilo que você tem a coragem de fazer. Porque uma coisa está ligada à outra. Perceba que tua vida tem um combustível. Nesse combustível a gente pode falar sobre a motivação.
Portanto, nós podemos traçar aqui uma linha científica através da neurociência. E essa motivação, através das vias dopaminérgicas, da química cerebral que promove a tua ação, ela pode ser canalizada naquilo que é positivo e vai te dar resultado, ou naquilo que é negativo e vai te trazer prejuízo. E a imoralidade sexual é exatamente uma dessas obras. É quando você passa a enxergar as pessoas como objetos e se coloca como um objeto também. E o problema é que dentro desse contexto dificilmente você consegue desenvolver aquilo que é amor. Porque as pessoas passam a se usar e o problema é que elas podem e vão, com o longo do tempo, se sentir oprimidas. E na opressão acreditam que se dobrarem a dose serão felizes, o que na verdade se mostra ao contrário. Paulo também escreve sobre a idolatria. E aqui eu gosto sempre de colocar um dos pontos da idolatria que muita gente não percebe, que são as dependências. Dependência emocional é uma idolatria. É quando você cria um Deus particular. E acredita, através disso, que aquela pessoa não erra, que aquela pessoa não falha e que você está disposto a fazer tudo em relação a ela. Então, a partir desse momento, há uma desconexão espiritual. E é por isso que a dependência emocional gera tanto sofrimento. É por isso que as pessoas não conseguem sair de relacionamentos ruins, porque quando ela olha para o lado, ela não está apenas se separando de uma pessoa ruim, ela está se separando do ídolo dela, porque ela colocou aquela pessoa e exaltou ao lugar mais alto da sua vida, e esse lugar mais alto da sua vida gera na sua vida um impacto negativo, que é o impacto da manipulação. Você está disposto a fazer tudo, a sacrificar tudo em relação a ela. E não há garantias de que ela vai valorizar isso. E na maioria das vezes ela não valoriza. Paulo continua. Inimizades, desavenças, ciúme. E o problema é que o ciúme, ele geralmente torna essas pessoas passionais. E os crimes passionais. Tanto os legislativos quanto os afetivos. Porque quando você se deixa levar pelo ciúme, você fica cego, você fica cega. E, portanto, você deixa de reconhecer o seu alto valor. E a sua mente entra num mecanismo de comparação. E dentro dessa insegurança, você passa a não reconhecer aquilo que de fato em você é precioso. Uma pessoa escolhe você e fica com você não por aquilo que você tem, não por aquilo que você aparenta ser, mas dinamicamente por aquilo que você é. Dentro do teu coração, da tua essência, dos teus valores. E quando você entende isso, a sua postura nas relações ela muda. Porque quanto mais medo você tem de que alguém te traia, mais comum se torna essa pessoa te trair. Paulo ele continua. Inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E eu advirto, como antes já havia dito, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E aqui ele é muito taxativo em dizer o seguinte: se você tiver uma vida assim, se os seus hábitos estiverem assim, você não será salvo. E por que, Bulhões? Porque além da condenação espiritual, você viverá uma condenação mental. A culpa será sua amiga. O remorso, o seu aliado. Você não confiará em ninguém para relações sólidas e saudáveis. Você não terá energia e motivação para realizar e cumprir desafios que são complexos. Você não terá mente livre e o coração em paz para seguir aquilo que de fato Deus ele preparou para você. Porque você está muito envolvido com a tua natureza humana e a tua natureza pende para baixo. Perceba que dentro desse jogo, quando você pende para a tua natureza humana, a mecânica da recompensa ela é diferente. Prazer agora e dor eterna.
Não tem nada a ver, pô, tu trair tua mulher, tu trair teu marido, prazer agora. Acaba o casamento, família destruída, filhos traumatizados, condenação eterna. Não tem nenhum problema não, pô, você comer um bolo de chocolate todo dia, ó que delícia, maravilha. Não tem nada você comer gordura, açúcar todo dia, prazer agora. Gordura no fígado, diabetes, obesidade, infarto, condenação eterna. Mas não tem nada a ver você ficar consumindo um conteúdo pornográfico, não, pô. Pornozinho, não tem nada a ver, não. Ninguém vai saber. Prazer agora. Opressão, ansiedade, desvirtualização, condenação eterna. Então, dentro desse game, dentro desse jogo, o esquema não é você fazer aquilo que te faz feliz. É você fazer aquilo que te faz melhor. Os frutos do Espírito são diferentes. E quais são os frutos do Espírito? Se liga nisso daqui, isso daqui vai arrepiar a tua cabeça. Muitos de vocês nunca leram isso daqui, eu sei disso. Isso daqui é o tipo de palavra que a galera geralmente não quer saber, né? A galera quer saber, se eu é meu pastor e nada me faltará. Porém, o fruto do Espírito, isto é, os frutos que são proporcionados através do teu relacionamento com Deus, quando você ativa o teu Espírito, são amor, o primeiro, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as paixões e os desejos. Já que vivemos no Espírito, andamos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, quando você inclina a tua natureza para o Espírito, os frutos do Espírito, as consequências dessa decisão são positivas. Amor, alegria. Pois eu me sinto tão triste, cara. Me sinto tão derrotado. Por que será? Tu acha que isso não aconteceu do nada? Isso está ligado a hábitos que estão abastecendo a tua natureza humana. Comparações, porque aqui está dizendo exatamente sobre isso. Porque quando a gente está falando aqui sobre inveja, a gente está falando sobre comparação. Então a gente está lendo uma palavra de mais de 2000 anos, que é atual. E que é mais atual do que o jornal de amanhã. E dentro desse contexto, alimenta o teu espírito. Alimenta o teu espírito com conteúdos, com fontes espirituais. Todas as manhãs nós nos reunimos aqui às 6 horas da manhã para fazer essa live. É uma maneira de você alimentar o teu espírito. Recebemos e recolhemos centenas de depoimentos de pessoas que entram na live e falam: Bulhões, eu não vou mais perder uma live dessa porque se tornou meu café da manhã. Espiritualmente é assim. Afaste-se das práticas negativas, dos hábitos ruins, das influências ruins. Pois a partir desse momento, a tua frequência será uma frequência espiritual. E os frutos dessa relação com o teu espírito vão produzir uma identidade poderosa. Alegria, paz, mansidão, amor. E agora eu vou fazer uma observação, tá? Quando Paulo ele escreveu, isso daqui é a história. Quando Paulo ele escreveu grande parte dessas cartas, em muitas delas ele estava preso. E aí talvez você se pergunte, né? Como é que um homem que está preso, ele pode ser alegre? É porque existem duas prisões. Existe a prisão do corpo e existe a prisão da alma, a prisão da mente.
A prisão do corpo é física. Muitos de vocês estão presos em trabalhos que não gostam, em relacionamentos que não são bons, em famílias tóxicas, em contextos negativos e desfavoráveis, prisão do corpo. Mas se a sua mente é livre, você não está preso. Porque você consegue sair desses lugares. Outros já não estão presos com o corpo. Estão em uma casa legal, condição legal, dinheiro na conta, mas a mente está presa. E essas pessoas não conseguem ser felizes. Outros estão presos com o corpo e com a mente. E para esses eu quero dizer uma coisa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho, que é Cristo, te libertar, verdadeiramente você será livre. E você será livre porque do teu coração o desejo será exatamente aproximar, intensificar esse relacionamento com Deus. Afinal, intensificando esse relacionamento com Deus, os frutos do Espírito, eles irão aparecer. Através da sua renúncia, através da sua busca, através das coisas que você vai deixar de fazer, não porque é proibido, mas porque você sabe que aquilo está afastando você do potencial máximo que Deus ele preparou para você. Feche seus olhos. Eu quero orar contigo nessa manhã. Pai, nós te agradecemos e louvamos a Ti pela oportunidade rica de amanhecermos meditando na Tua palavra. Eu peço a Ti que o Senhor traga aos seus filhos consolo, conforto, coragem, força e poder para fazer aquilo, Senhor, que o Senhor preparou para eles. Para suportar aquilo que eles não podem mudar, mas para mudar aquilo que eles não podem aceitar. Seja conosco. Abençoe o nosso dia. Abençoe o nosso final de semana. Abra caminhos, portas. Afasta as pessoas erradas. E seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Hoje temos live às 8 horas. E amanhã, como é sábado, amanhã eu não levo minha filhinha na escola. Amanhã é um dia mais tranquilo. Nós teremos uma live mais longa, né? Começamos às 6 horas da manhã. Um grande beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E que você faça uma excepcional sexta-feira. Motivado, inspirado e tendo a certeza que Deus ele é contigo.